Fala professor, olha só, hoje vamos falar de quê, professor? Vamos falar do título 2 dos direitos fundamentais, artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito a quê, professora? A proteção à vida e à saúde. Mediante o quê? Mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. Olha, marca isso aqui, professor. Presta atenção, para de pensar nesse seu amor e presta atenção aqui. Olha só, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. Você marcando isso aqui, você vai acertar muitas questões só com essa frasezinha aqui, beleza? Agora só, em condições dignas de existência, em condições dignas de existência. Olha só, esse artigo 7º, esse título 2, por exemplo, dos direitos fundamentais, ele tem coisa chata pra caramba. Vou te mostrar, ele tem uns negócios aqui que você vai ficar doido, professor. Ó, deixa eu te mostrar, tem coisa aqui que você vai ficar doido aqui. Olha só, olha o artigo 8º, olha só, olha a continuação do artigo 8º, olha o artigo 8º-A, olha o artigo 9º, agora olha o artigo 10, o artigo 10 você tem que decorar coisa pra caramba. O artigo 10, tem muita coisa nesse artigo 10, é coisa que não é de Jesus. Mas calma aí, não se desespere porque a gente vai fazer muitas questões para fixar esse conteúdo. Então, você vai ter que dar atenção basicamente o artigo 13, tá? Se preocupa com o artigo 13, que é cobrado bastante, o artigo 13... Dá atenção para o artigo 13, o artigo 9º e o artigo 10 tem muita coisa, mas não precisa você se preocupar, se desesperar. Pode namorar sossegado, sem desespero. O artigo 7º, o 9º e o 13 é o que você tem que ter mais atenção, beleza? Mas vamos resolver o que, professor? Vamos resolver questões para fixar o conteúdo. Olha só, primeira questão. O Brasil, aqui, meu Deus, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo para proteger crianças e adolescentes, mas também é um dos países onde crianças e adolescentes estão mais desprotegidos, afirma o coordenador da Comissão da Infância e da Juventude do CONDEP. Analise a notícia a seguir. Como o Brasil falha em proteger suas crianças e adolescentes? Mesmo com uma das Mesmo com uma das legislações mais avançadas do mundo, metade das meninas e meninos com menos de 17 anos não tem direito básico respeitados. De acordo com a Unicef, mais de 18 milhões de meninas e meninos vivem na pobreza. Entre os direitos fundamentais, o acesso ao saneamento é o direito mais descumprido e afeta mais de 13,3 milhões de crianças e adolescentes. Olha que questão grande. A notícia mostra o descumprimento de qual artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, professor? Olha só, você que sabe, responde. Se você não sabe, se liga aí. Ao atendimento sem discriminação ou segregação em suas necessidades especiais físicas gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação, ao respeito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores ideais e crenças dos espaços e objetos pessoais, a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, de ser criado e educado no seio de sua família e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Letra E de eita que eu tô apaixonado. A proteção ao trabalho regulada por legislação especial. Sabe ou não sabe, professor?
Sabe ou não sabe? Vamos voltar o mapa para você fixar isso aqui. É para fixar, esquece esse amor. Esquece esse amor bandido, professora. Vamos lá. Olha só, professor, olha só. Se liga nesse mapa, olha só. Vou falar mais uma vez. Artigo 7º. A criança e adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso. A proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Vamos voltar lá para nossa questão. Vamos lá, vamos lá. Olha só, destaquei, tá destacado mais uma vez para você marcar no coração, professor. Fala aí comigo. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Vamos lá para nossa questãozinha lá para você se ligar no que está certo ou não. Olha só, para você ganhar tempo, olha só essa letrinha aqui. Olha só, professor. Olha só, professora, preste atenção aqui, ó só. Letra C, ó, proteção à vida, olha aqui, ó, proteção à vida e à saúde, mediante efetivação, olha só, professor, presta atenção, aqui, ó, poxa, aí tá fácil demais, não tem nem graça, professor, olha só, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam, aqui, ó, o laranja, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, olha só, sadio e harmonioso em quê? Em condições dignas de quê? De existência. Ó, fácil demais, né, professor? Fácil, mais fácil do que isso, só roubando um beijo da Lu. Lu, leva eu pra tu, mulher. Vamos pra próxima questão. Vamos lá, professor. Próxima questão. Olha aqui, vamos às outra questão pra gente fixar esse artigo 7º. Fixa esse artigo 7º que ele cai. Esse aqui eu falo pra você que cai. Então, se eu falo que cai, é porque cai. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em seu artigo 7º, aponta que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante o que, professor? Mediante acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo. Fins sociais a que ela se dirige, às exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos. Condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Tem alguma palavrinha aqui que está marcada no seu coração? No meu coração está marcado Lu. E aí, professor, no seu coração está marcado o quê? Marca aí no seu coração. Eu vou de novo mostrar esse mapa, pelo amor de Deus. Decora esse mapa que eu não aguento mais ele. Vai daí, ó. Vamos lá, vamos lá. Olha só, professor, mais uma vez, marca esse mapinha. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso. Marca, por exemplo, aqui, professor, esse sadio e harmonioso. Onde aparecer sadio e harmonioso, você já fica de olho na questão, na alternativa. Apareceu o desenvolvimento sadio e harmonioso, você já fica de olho nele. Beleza? Então vamos voltar lá para nossa questãozinha. Vamos voltar para nossa questão. Olha só. Olha só, professor. Então aqui quem sabe, sabe. Quem não sabe, onde é que tem esse... Vamos procurar onde é que tem esse sadio e harmonioso. Olha só. Aqui tem sadio e harmonioso. Não, no C também não tem sadio e harmonioso. Na D não tem sadio e harmonioso. Olha só, professor. Na letra E de eita, rapaz, que eu tô conseguindo acertar tudo. Olha aqui, professor. Efetivação, eu quero verde. Oh, meu Jesus, tá errado. Efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o que, professor? O desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, entendeu? Eu não vou mais voltar nesse mapa, hein? Fixa aí, porque senão o pessoal me xinga, você sabe que o pessoal me xinga pra caramba, mas
Enquanto você me xinga, Lu me ama. Vamos para a próxima questão. Olha só, mais um aqui para ver se você se ligou, se você tá ligado mesmo, professor. Olha aí, artigo 7º, hein, você nunca mais vai errar. Olha só, se você errar uma questão do artigo 7º, é porque você não se inscreveu nesse canal. E se você não se inscreveu nesse canal, Juvenal, Jesus está de olho em você. Fique esperto, se inscreve nesse canal. Vamos lá. De acordo com o artigo 7º do ECA, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante o quê, professor? Mediante o quê? Mediante destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Lembra lá do artigo 7º, a gente falou de sadio, harmonioso, sadio, harmonioso, sadio, harmonioso. Então lembra disso. Um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por anexão na forma da lei a qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. É artigo 7º, hein? Fique ligado. Acesso às linhas de saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde. Observado o princípio da pertinência no acesso. Letra E de eita. A efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento. Ah, meu Deus do céu, professor! Olha só, professor! O desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas. Ficou sem graça, professor. Fácil demais. Aparecer esse sadio harmonioso, essas bancas não têm. Gente, elas não têm criatividade. Olha, professor, não dá para errar mais o artigo 7º. Você já se inscreveu no canal, por isso aqui você já se inscreveu, já vale a pena. Vamos para a próxima questão, professor. Vamos acertar tudo. De acordo com o artigo 7º da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitem o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, a proteção à vida e à saúde, de participar das decisões políticas, ao entretenimento de maneira geral, de permanecer o tempo que desejarem na escola, de ir e vir a todos os lugares públicos sempre que desejarem. E aí, professor, consegue lembrar ou não consegue lembrar? Ah, você não consegue? Vou mostrar mais uma vez, tá? Olha o mapa. Criança e adolescente têm direito ao quê? A proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, professor. Não dá para você nunca mais na vida errar isso aqui. Então aqui, ó, é o que, professor? De acordo com o artigo 7º da lei de Estatuto da Criança, eu sempre quero ler de diretrizes e bases da educação. Não é essa, professor. Estou aí com isso na cabeça. Mas olha só, de acordo com o artigo 7º da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, ao quê? A proteção à vida e à saúde. Proteção à vida e à saúde. Fácil, mais fácil de que se apaixonar por mim. Olha a próxima questão. Vamos lá, professor, que eu estou apaixonado. Vamos lá. Olha só, mais um aqui do artigo 7º para você que não gosta de mim me odiar para sempre. Afirma-se no artigo 7º da Lei Federal número 8.069 de 90 que é direito da criança e do adolescente ser previamente ouvido por uma equipe interprofissional, respeitado o seu estágio de alguma coisa de desenvolvimento e grau de compreensão, tendo sua opinião devidamente considerada. A proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Tá ficando fácil. O que mais? A proteção à vida, tendo oportunidade de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. O direito ao respeito da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Ah, professor, fácil. Isso aqui não teve nem graça, não teve graça. Vou marcar aqui porque todo mundo acertou. Não é possível que você tenha dúvida do que isso aqui está dizendo.
Então vamos para a próxima questão para a gente finalizar esse artigo 7º aqui que todo mundo já sabe. Olha só, se quer fixar, você vai estar pronto para fazer um concurso quando você não suportar mais de tanto saber. Quando você não suporta mais aquele assunto, aí você tá ficando bom. Porque tem muita gente, ai, de novo isso. Ai, mas esse vídeo desse professor é demorado. Caramba, você não vai em 5 minutos aprender nada na sua vida. 5 minutos você... vamos lá. Artigo 7º de novo. Afirma-se no artigo 7º da Lei Federal 8.069, que é direito da criança e adolescente. Duvido você errar essa aqui. Ser previamente ouvido por uma equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão, tendo sua opinião devidamente considerada. Oxi, mas aqui tá repetindo, caramba, não tá? É mesmo. Deixa eu ver aqui, professor. Afirma-se que é direito... Oxê. Meu Deus, tá repetiu isso aqui, você já sabe que é a letra B de beijo, Lê de beijo, é a letra B, não vou nem ler mais, será que vou ler, né, vai que eu, é isso mesmo, termo sadio e harmonioso, já pode se garantir. Vamos à próxima aqui, agora vamos ao artigo 8º, olha, espero que o artigo 7º você não erra mais, né, você não erra mais, eu juro pra você. Agora vamos ao artigo 8º. É assegurada a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo. E às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. E atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Fixa aí, professor, fixa aí para você não errar nada aqui. Olha, eu vou mostrar primeiro todo o artigo 8º, todo o mapinha aqui do artigo 8º e depois a gente vai procurar as questões relacionadas aos artigos, ok? Aos incisos e aos parágrafos do artigo 8º. Então vamos lá, professor, vamos lá. Aí vem aqui, ó, os parágrafos aqui do artigo 8º. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária. Ai, meu Jesus, o que é um profissional de atenção primária? Essa parte aqui, ó, realizado por profissionais de atenção primária, é a forma precoce para evitar o surgimento de doenças. Põe isso na sua cabecinha, só isso. É aquele procedimento, né? De forma precoce para evitar o surgimento de doenças. São os primeiros atendimentos, aqueles exames pré-natal, aquelas coisas desse tipo aqui, aquele ultrassom, né? Aquelas coisas, professor. Parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Marca isso aí. Parágrafo 3º. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos auto-hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. O parágrafo 4º incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Puerperal é o pós-parto lá, que é, como é que se chama o pós-parto lá? Resguardo. Parágrafo 5º. A assistência referida no parágrafo 4º desse artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Calma aí, professor, não se desespera. Você vai ver esse artigo 8º aqui não é tão cobrado assim, mas vamos dar uma olhadinha nele para você ter o conhecimento. Aí vem o parágrafo 6º. A gestante e a parturiente tem direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.
O parágrafo 7º diz o quê? A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de veículos afetivos. Eu estou pensando num carro aqui, então não é veículos, é vínculos, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Parágrafo 8º. A gestante tem direito a quê? Acompanhamento saudável durante toda a gestação e ao parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. E o parágrafo 9º aqui, a atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puerpera, olha que nome difícil, puerpera, que não comparecer às consultas pós-parto. Vamos ver aqui o parágrafo, agora tem o artigo 8º, parágrafo 10. Incumbe ao poder público garantir a gestante e a mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistências do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Vai marcando isso aí. Aí temos aqui o artigo 8A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro. Olha, isso aqui cai em concurso, hein? Isso aqui marca aí, dia 1º de fevereiro aqui. Com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput desse artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Agora, professor, fica aí. Vamos ver como isso aqui é cobrado nas provas. Vamos lá. Vamos aqui. Cadê você, professor? Tendo como referência a Lei Federal número 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações, é correto afirmar que esta lei garante o quê? Garante o quê? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. E aí, professor? Nós vimos isso aqui no vídeo anterior, professor. Vimos isso no vídeo anterior. Isso aqui está correto. Não trata-se aqui do artigo 8º, né? Mas está correto. Você que estudou, que está estudando, sabe muito bem disso. Se você não estudou ainda, não viu o nosso vídeo anterior, veja o vídeo anterior. Vou deixar o link aí na descrição deste vídeo e nos comentários. 2. Todas as mulheres terão acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. Muito bem. As gestantes serão assegurados nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Tá ok, professor? Depois você volta aqui, ó, no mapinha. Quer ver o mapinha novamente? Não vou mostrar o mapinha não. Você depois volta. A gestante e a parturiente têm direito a lembra-se aqui, ó, a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Nós vimos isso aqui. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil. Qual opção está correta para você, professora? Todas as afirmativas são verdadeiras? Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. E somente a afirmativa 4 é falsa. Olha só, atenção. Como eu falei como eu falei no vídeo anterior, e sempre falo, isso aqui não é um simulado. Isso aqui eu quero mostrar para você como que as bancas cobram
os incisos, os parágrafos e os capotes dos artigos. Então, aqui eu quero que você só analise como isso que a gente está estudando é cobrado nas provas. E quem sabe, sabe. Quem não sabe vai ficar sabendo que todas as alternativas aqui são verdadeiras. Todas são verdadeiras. Vamos para a próxima. Vamos aqui, vamos, professor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90 e seu artigo 8º-A. Opa, 8º-A, hein? Institui a Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência a ser realizada anualmente na semana, que incluir o dia 1º de maio, em que se comemora o Dia das Crianças, que incluir o início do segundo semestre, que incluir o dia 1º de fevereiro, que antecede a comemoração do Carnaval. E aí, professor? Olha só, fácil, isso aqui é fácil, eu vou mostrar, mas é muito fácil. Artigo 8º-A, fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia o quê? 1º de fevereiro, na semana que incluir 1º de fevereiro, a letra D de deixa comigo, letra D de doido. Próxima questão. A criança e adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. De acordo com a Lei 8.069 de 90, o atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária no âmbito dos ambulatórios de especialidades a partir da 10ª semana de gestação, essa ficou fácil, sem interferir nas atividades diárias das gestantes. E aí, professor, consegue lembrar de alguma coisa ou não? Vamos lá ver o mapinha só mais uma vez? Olha só, o artigo 8º, parágrafo 1º, ó. O atendimento pré-natal, deixa eu dar um zoom aqui. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária, professor. Primária, aqui tá o quê? Olha só, por profissionais da atenção primária, letra A de amor. A de amor. B de paixão. B de paixão não, B de... Vamos lá, próxima questão. Opa, então olha, você percebeu que temos poucas questões sobre o artigo 8º. Isso que eu quero que você observe, ó. Cai muito pouco sobre o artigo 8º, então não precisa esquentar muito. Você não precisa estudar? Precisa estudar tudo, professor. Tem que estudar tudo. Só passa em concurso quem não tem preguiça. Se você tem preguiça de estudar, você não vai passar, vai fazer outra coisa, vai curtir a vida que é melhor. Mas, se for desse título 2, os artigos mais cobrados são o artigo 7º e o artigo 13. Então, esse 8º aqui, você pode só dar uma olhadinha por cima e o que cai é coisa básica. Vamos ver o 9º. Artigo 9º, professor. Olha aqui o artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas a quê? Ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Marca isso no coração. Parágrafo 1º. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas individuais ou coletivas. Visando o que, professor? Visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. E o parágrafo 2º, os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de quê? De banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Fixou aí, conseguiu fixar no coração, professor? Fixa isso aí no coração. Vamos ver se a gente acerta alguma questão desse artigo 9º. Vamos analisar como as bancas cobram o artigo 9º em provas de concurso. Olha só.
Olha só que moleza. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a interpretação e a avaliação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. O trecho acima foi extraído literalmente do ECA, parafraseado da LDB, extraído literalmente da LDB, parafraseado da Constituição Federal. Pelo amor de Deus, Juvenal, olha só, volta aqui, rapidinho. Artigo 9º, vamos ler para você fixar. Ai, mas de novo. O poder público, as instituições e empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Parágrafo 1º, os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. E parágrafo 2º, os serviços de unidade de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano, certo? Então aqui ficou fácil, né? Aqui ficou fácil, os profissionais aqui dá para ter certeza, a gente sabe que foi extraído do ECA, não tem nem o que a gente discutir. Eu voltei lá no mapa só para você fixar o artigo 9º. Agora vamos aqui mais uma questãozinha. O poder público analise a forma como que a banca cobra o artigo, professor. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. O trecho acima foi extraído literalmente do ECA, pelo amor de Deus, parafraseado da LDB, extraído literalmente da LDB, parafraseado da Constituição Federal. Jesus, é a mesma... Peraí, eu tô ficando doido, deixa eu ver. Não, mudou o texto, mas a forma de cobrar foi a mesma, olha só. Mudou o texto aqui, o contextozinho aqui eles mudaram, mas a forma que foi cobrada aqui foi a mesma que letra A de amor, não teve nem graça isso aqui, é extraído literalmente do ECA. Olha aqui novamente, o poder público, mudar aqui. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. O trecho acima, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, está totalmente correto? Está totalmente incorreto? Tem apenas a primeira frase correta ou tem apenas a última frase correta? Ah, Jesus! E aí, professor? Tá totalmente correto, né, professor? Você viu lá no mapinha. Quer ver novamente? Vamos lá. Olha só, professor. Olha só para você fixar. Olha só. Artigo 9º. O poder público, aqui é o caput do artigo 9º. O poder público, as instituições... Deixa eu dar zoom aqui. Opa, travou aqui. Peraí. Deu zoom aqui. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Isso aqui é a primeira parte, tá? Correto. Aqui a segunda parte lá da questão tá aqui, ó. Parágrafo 2º. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de quê? De banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano, professor. Então, está correta a questão, está correta a alternativa aqui, está totalmente correta. Letra A de amor novamente, hoje é só amor. Vamos aqui a próxima aqui, 13. Olha só que fácil. Segundo o artigo 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna a seguir. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao... Olha só, já está na sua boca. Ao que? Ao que, professor? Aí vem aqui, ó, inclusive aos filhos de mães
submetidas à medida privativa de liberdade. O poder público e as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas a quê? Vamos lá ver. Olha só, artigo 9º, o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas a quê, professor? Ao aleitamento materno, professor. Condições ao aleitamento materno, é o que tem aqui, ó. A vivência lúdica ao aleitamento materno, a convivência harmônica ao cuidado neonatal, ao alojamento de menores? Não, professor. Ao aleitamento materno. Ficou fácil. Vamos aqui para a próxima. Vamos para o próximo aqui, artigo 10. Olha só o artigo 10. Artigo 10 aqui. Vamos dar uma lida primeiro aqui no mapinha. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, ou seja, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes. Esses hospitais públicos e privados serão obrigados a quê? A manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. O que mais? Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão planta e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. O que mais aqui? Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de De novo. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Que mais? Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Parece Leonardo. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Que mais, professor? Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. E aí, será que isso é cobrado em prova? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui para a gente saber como isso é cobrado em provas. Assinar a alternativa incorreta. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, no artigo 10, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a quê? A lavar o alojamento, professor. Aí ficou fácil, né? A lavar o alojamento, a manter registro das atividades, a identificar o recém-nascido, a proceder a exames visando ao diagnóstico. Aí os caras brincaram com a sua inteligência. Lavar o alojamento. Não, né, professor? Nem vamos brincar mais com isso. Perdeu a graça. Não tem aqui nesse artigo 10 lavar alojamento. Tem o que, ó? Manter registro, identificar o recém-nascido, proceder a exames, fornecer declaração, manter o alojamento conjunto e acompanhar a prática do processo de amamentação. Nada de lavar o alojamento, né? E não dá para errar essa, hein, meu? Não dá, professor. Não dá para errar. Vamos à próxima aqui. Tem mais um aqui. Ainda sobre a Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados, exceto... Qual exceto aqui, professor? Qual exceto, professor? Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 meses. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão planta e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. E aí, professor, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Eu quero ver o mapa, eu quero ver o mapa. Olha só, professor, olha o inciso 1 aqui do artigo 10 aqui, ó. Manter registro das atividades. Depois você dá uma olhadinha no artigo 10, dá uma lida. Isso aqui é para você ler também, tá? Não só eu que tenho que ler, você tem que ler para fixar. Inciso 1. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuário individuais pelo prazo de 18 anos. Pelo prazo de 18 anos. Eu vou fixar isso aqui, espera um pouco. Olha só, fixei aqui, ó. Inciso 1. Manter registro das atividades desenvolvidas através do prontuário de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. 18 anos. Voltamos lá na questão. Manter, olha só, letra A de abestado, A de amor. Olha só. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 meses. São 18 meses, professor? Não, professor, são 18 anos. 18 anos. São anos que não acabam mais. Vamos lá, tem mais? Então, olha só, o artigo 10 cai, hein? Tem que estudar o artigo 10. Vamos lá. É afirmado no artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a o quê, professor? São obrigados a o quê? Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, certo? Aqui a gente acabou de ver, tá aqui, tá certo. Olha o outro. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão planta e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Vai marcando aí. Vamos ver o próximo. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo de recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. 4. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Manter alojamento conjunto possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. E o 6 aqui, acompanhar a prática do processo de amamentação prestando orientações quanto à técnica adequada enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. E aí, professor, sabe ou não sabe? Olha só, fixa esse mapinha aqui, ó, fixa aí, professor, depois você vai dar uma lida, vai copiar no seu caderno, vai fazer isso aqui no seu caderno, tem que copiar no seu caderno para fixar. Então, de acordo com o artigo 10, tudo que a gente leu está correto. Eu não vou ler porque você que vai dar pausa aí e vai dar uma lida. Vamos voltar para a nossa questão lá. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Então aqui, ó, tudo aqui está correto, tudo aqui está de acordo aqui com o artigo 10, tudo está de acordo com o artigo 10, professor. Então a gente marca aqui, ó, para a gente ganhar tempo. Se você não entendeu, você volta, dá uma pausa, lê o mapa e depois você lê a questão. O 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão corretos. Tem mais? Aqui, olha, o 10, artigo 10, parágrafo 1º, olha só. Esse artigo 10, você vai dar, eu vou dar um zoom aqui para você fixar e você vai dar uma lida no artigo 10, tá? Dá uma lida aí no artigo 10 e parágrafo 1º, okay? Mas eu faço uma observação, isso aqui raramente é cobrado em prova, raramente é cobrado, também nem fazia sentido também cobrar, não tem por que você saber um monte de doença dessa aqui. Ó, parágrafo 1º do artigo 10 raramente é cobrado. Vamos aqui, descendo aqui. Os parágrafos 2º, 3º e 4º também do artigo 10 também raramente são cobrados, mas é bom você dar uma lida, é bom saber. Quanto mais você souber, melhor. Quanto mais você souber, melhor. Então, a lição de casa sua é fazer o quê? É
copiar esse mapinha aqui do jeito que está aqui. Você dá um print aí na tela, uma pausa e copia para fixar na sua mente, porque geralmente não cai isso em provas de concurso de professor. Mas é bom saber. Então vamos dar uma olhadinha então no artigo 11. O artigo 11 cai. Então vamos estudar o que cai, beleza? Mas reforçando, para de preguiça e dá uma lida no artigo 10 completo, professor. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Parágrafo 1º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. O parágrafo 2º incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, orteses, próteses e outras tecnologias assertivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Tá? Depois você vai dar uma lida para fixar isso aqui com mais carinho, mas vamos analisar como que as bancas pedem isso em concursos. Vamos lá, professor. Olha só. O artigo 11 do ECA prevê que é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Assinale a alternativa incorreta e que não faz parte desse artigo. Olha só, você está percebendo que a banca quer que você tenha decorado ou quer que você saiba o artigo 11 de cabo a rabo, porque ele vai colocar aqui uma que não faz parte do artigo 11. E olha lá, vamos lá. Letra A. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, aqueles que necessitarem medicamentos, orteses, próteses e outras tecnologias assertivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças. Aqui eu falei orteses, né? Órteses. Isso aqui é próteses, aqui é órteses. Órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Letra B. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Parágrafo qualquer aqui, letra C. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças, na primeira instância, receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Letra D. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. E aí, professor? Sabe ou não sabe, professor? Ficou na dúvida, professor? Olha só o artigo 11, professor. Olha só o artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio de equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Não tem nada a ver com aquela questãozinha lá, né? Parágrafo 1º. Não, eu digo, até aqui está certo. Parágrafo 1º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos
sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação, incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem, tal. Parágrafo 3º, os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de criança na primeira instância receberão formação específica. Olha só, eu quero mostrar aqui, na verdade, o artigo 12. Eu quero te mostrar, o artigo 12. Olha só. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Então, eu quero que você fixe esse artigo 12 aqui, ó. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Aí você vai fazer, nossa, mas eu estou estudando o artigo 11, o camarada já foi lá para o artigo 12. Calma aí, professor. Olha só, eu quero que você leia aqui. Olha só a letra B de besta. Olha só. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança e adolescente. Olha só, a letra B, na verdade, é o artigo 12. Então, se a letra B é o artigo 12 e aqui está falando do artigo 11, então a letra B é o que não faz parte do artigo 11. Viu como é simples? É por isso que eu fui no artigo 12. Então, a letra B, B de beijo, é o que não faz parte do artigo 11. Bora! Olha só uma questão. Nossa, que tamanho dessa questão. Eu não tenho emoção para ler uma questão desse tamanho, mas vamos lá. De acordo com o artigo 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde. Observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Sabendo disso, os professores de uma creche procuraram respeitar o disposto no parágrafo 3º do artigo 11 desse estatuto, que trata dos profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância, conforme descrito a seguir. Olha só. Antes da gente ler aqui, vamos só para a gente fixar, vamos lá no parágrafo 3º do artigo 11? Vamos, professor, para você mais. Olha só o que diz o parágrafo 3º do artigo 11. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para acompanhamento que se fizer necessário. Vamos voltar na nossa questão para a gente saber o que vai fazer. Veja só. Então vamos lá. De acordo aqui com o artigo 3º desse estatuto, que trata dos profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente da criança na primeira infância, conforme descrito a seguir. Olha, guarda isso aqui, guarda isso. Saulo matriculou-se em um curso específico sobre tecnologias assistivas para aprender a utilizá-las com crianças e adolescentes com deficiência. Carlos, vamos marcar aqui o Saulo de amarelo. O Carlos obteve formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico da criança e do adolescente, bem como para acompanhamento que se fizer necessário. Olha só. Parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Dá uma olhadinha aí no caso do Carlos, professor. Dá uma olhadinha aí no caso do Carlos e vamos para a Esté. Olha o que a Esté fez. A Esté recebeu orientações gerais e esporádicas para reconhecimento de sinais de maus tratos, castigo físico e tratamento cruel ou degradante contra a criança e adolescente. Assinala a alternativa que indica os professores que seguiram fielmente o disposto no parágrafo 3º do artigo 11 do ECA. Aí tá
Tá fácil, né? Foi o Carlos, professor. É só dar uma olhadinha no parágrafo aqui. Foi o Carlos. Foi o Carlos, já vou dizer, porque tá fácil, você não tenha como errar essa questão. Muito fácil, né, professora? Agora, veja só uma coisa. Olha só, o artigo 11 não é também tão cobrado assim. É cobrado, mas não é tão cobrado. Mas vale a pena estudar. Agora vamos ao artigo 12. A gente já viu uma questãozinha que pediu o artigo 12, mas na verdade era o artigo 11 e que o artigo 12 estava no meio. Então aqui, ó, artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. Aí vem aqui. Isso aqui é aquela questãozinha lá, ó. O artigo 12 também, eu acho que só teve essa questão aqui, deixa eu ver. Não, teve duas questõezinhas aqui do artigo 12. Então, duas não, três, ó. Só porque eu falei, teve 3 questões. Então não é um artigo também tão cobrado assim o artigo 12, tá? Mas vamos ver como é que as bancas cobram o artigo 12. Primeiro aqui, ó, foi uma questão que a gente já resolveu, que é essa daqui, ó, que já está aqui, ó. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. É dessa forma aqui que o artigo 12 é cobrado ou foi cobrado. Vamos ver aqui a próxima, como é que ele foi cobrado. Olha só a forma que o artigo 12 foi cobrado. Analise as afirmativas a seguir. As afirmativas a seguir. Vamos lá. O conceito de castigo físico, conforme definido pela Lei 8.069 de 1990, compreende a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre uma criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão no indivíduo vítima dessa atitude. À luz do artigo 12 da Lei 8.069 de 90, os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, devem proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança e adolescente. O que eu quero aqui, que eu sempre falo, é o quê? A gente tem que saber como é que a banca está cobra aquilo que a gente está estudando. Estamos estudando o quê? O artigo 12. E olha, foi assim que a banca pediu o artigo 12 em uma das suas questões. Mas para você que fica, eu quero saber qual é a alternativa correta aqui, todas as afirmativas estão corretas. Mas o foco aqui tem que ser a forma como a banca cobra aquilo que a gente está estudando. Simulados. Se você quer baixar simulados, no nosso site tem aí bastantes, tem mais de 2.000 questões para você baixar. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo. E você entrando lá no nosso site, tem um videozinho mostrando como você tem que baixar as questões. Não tem erro, só tem preguiça. Tem gente que não quer assistir o vídeo, tem gente que não quer ler. Aí complica o beabá. Vamos à próxima questão aqui para analisar como o artigo 12 é cobrado em provas. Olha só. Assinale se V se verdadeiro ou F se falso nas seguintes assertivas sobre os direitos à vida, à saúde da criança e do adolescente estabelecido no ECA. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade. A gente já leu isso aqui no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. O artigo 12 está aqui. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. É aquilo que eu falo novamente. Você tem que saber como o artigo que a gente está estudando é cobrado para você depois montar o seu quebra-cabeça. Agora você já sabe como o artigo 12 é cobrado em provas de concurso, professor. E aqui, ó, a alternativa correta aqui seria a letra C, para depois você não esquecer.
Então, que está verdadeiro, esse aqui primeiro é verdadeiro, esse é verdadeiro, esse é falso, dá pausa aí, dá uma lida e entenda o porquê da questão. Lembrando que o nosso foco é você saber como cada inciso, eu vou ser repetitivo, como cada inciso, como cada artigo é cobrado em provas de concurso. Vamos para a próxima, professor. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 13, vamos ver o artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, deixa eu dar zoom aqui, professor, que isso aqui é importante. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Aí vemos aqui o parágrafo 2º. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social e os demais órgãos dos sistemas de garantia de direitos da criança e do adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Vamos dar uma analisada aí nesse artigo 13, fixar ele no caso, vamos fixar ele fazendo questões, vamos analisar como são cobrados esses parágrafos nos concursos. Vamos dar uma olhadinha? Vamos, professor, vamos lá, vamos. Olha só que a primeira questãozinha aqui. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069 de 1990, origina-se do artigo 227 da Constituição Federal e impõe-se a todos os brasileiros em defesa e proteção de todas as crianças e todos os adolescentes do país. No caso dos profissionais que atuam na escola para atender o que essa lei estabelece em seu artigo 13, é necessário que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente sejam obrigatoriamente o que, professor? Discutidos nas reuniões, abordados sigilosamente, encaminhados para serviço de saúde, abordados de forma afetiva ou comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade sem prejuízo de outras providências legais. E aí, professor, ficou fácil, né? Olha só o artigo 13 novamente. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Eita, travou tudo aqui. Eita, travou, mas voltou. Então aqui, ó, professor, serão o quê? Comunicados, né? Ficou fácil. Comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Sem prejuízos de outras providências legais. Vamos ver, vamos marcar aqui, vamos fixar com questões, vamos lá. Complete a lacuna corretamente. Cadê a lacuna, gente? Eu não pus lacuna. Complete a lacuna corretamente com base no Estatuto da Criança e Adolescente. Artigo 3. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados. Aqui teria um... Peraí, professor, aqui eu esqueci. Aqui era para ter um espaço. Serão comunicados... Aqui era para ter um espaço aqui, mas a gente esqueceu, tá, professor? Aqui era para ter um espaço. Uma lacuna. Obrigatoriamente comunicado a quê? Ao Juizado Especial da Unesco, ao Conselho Tutelar, ao Juizado Municipal, ao Conselho Municipal. Aqui ficou fácil, mesmo a gente esquecendo o espaço aqui, a gente sabe que é Conselho Tutelar, a gente sabe, você sabe, Conselho Tutelar, aqui ficou fácil, né? Vamos para a próxima, tá muito fácil aquele. Os serviços de saúde em suas diferentes
portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social e os demais órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, de 2 a 6 anos, quando estas não possuírem responsáveis legais, da adolescência com problemas de saúde graves, de 2 a 7 anos, quando comprovada a negligência da família. Aí, professor, ficou fácil ou não? Olha só, se você esqueceu, olha só o parágrafo 2º. Os serviços de saúde e suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, na faixa etária da primeira infância, professor. Voltamos para nossa questão. Voltando aqui para nossa questão, ficou fácil demais. Fácil. Da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza. Letra A de amor. 25 questões até agora. Em casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente, segundo o artigo 13 da Lei Federal 8.069 de 90, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, recomenda-se às instituições escolares e aos seus profissionais. Olha só, não interferir, pois isso expõe todos os envolvidos e não faz parte de suas competências, encaminhar o psicólogo escolar ou de comunidade local para melhor averiguar o caso antes de tomar qualquer decisão, convocar os responsáveis pelos alunos para orientá-los conforme a lei, encaminhar imediatamente ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais, informar as autoridades superiores solicitando orientação legal. Ah, ficou fácil, Juvenal, fácil. Encaminhar imediatamente ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo das outras providências legais, professor. Assim ficou fácil. Tem mais. O artigo 13 também é bem cobrado, hein? O 7º, lembra que é o 7º e o 13 que são bastante cobrados. Vamos aqui mais um. Com base no artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas com constrangimento à Justiça da Infância e Juventude. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão facultativamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e Juventude. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à delegacia. De por que alguém que vai entregar filho vai para a delegacia, professor? Tem mais aqui. A gestante ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à promotoria. Não, professor. Quer dar uma olhadinha no mapa para você fixar no coração? Vamos lá. Fixa aí o parágrafo 1º do artigo 13. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Sendo assim, a alternativa correta aqui é a letra A de quê? A de apaixonado. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Tem mais, professor? Tem mais, professor. Vamos agora para o artigo 14. O artigo 14
Olha só, vamos lá. Atenção, professor, atenção, não desista do seu sonho, não procure a sua melhor desculpa para não estudar. Vai em frente, o sonho é seu, faça acontecer, faça de tudo para que seu sonho se torne realidade. Vamos para o artigo 14. Vamos dar aqui o artigo 14. Artigo 14 não é tão cobrado assim, mas você tem que estudar. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Parágrafo 2º. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Parágrafo 3º. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no 6º e no 12º anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. Parágrafo 4º. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Parágrafo 5º. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Isso aqui, para ser fixado, tem que ser como, professor? Tem que ser através de questões e é por meio das questões que a gente vai estudar agora. Vamos lá, olha só. A Lei 8.069 prevê que o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Sobre a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, assinale a alternativa correta de acordo com a referida lei. Olha só, tá aqui, hein? Olha só, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. É o quê? Letra A, facultativa? É proibida? É obrigatória ou é permitida? Ficou fácil. É obrigatória, professor! Olha só, deixa eu esqueci de agradecer. Somos 40 mil professores doidos para mudar o Brasil. 40 mil professores loucos para... Eita, peraí. Loucos para mudar o Brasil. Obrigado a você que se inscreveu. Aqui é uma troca de conhecimento. Aqui ninguém sabe mais de que ninguém. Aqui a gente aprende cada dia mais. Aqui a gente vai realizar os nossos sonhos. Então vamos aqui. É a próxima questão aqui que já tocou meu alarme aqui. A Lu já tá me chamando. Calma, Lu. Eu vou pra tu. Conforme o artigo 7º da Lei Federal 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Em atendimento a esse artigo, o SUS realizou uma campanha sobre cuidados dentários para pais, educadores e alunos de creche Y. A professora monitora da creche entendeu que a campanha deveria ter sido feita no posto de saúde e não na creche. Segundo o artigo 14, parágrafo 3º do ECA, a atenção odontológica à criança terá função. Olha só, artigo 14, parágrafo 3º. Vamos dar aqui, voltar rapidinho, parágrafo 3º. Artigo 14, parágrafo 3º. Tá aqui, ó, parágrafo 3º. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no 6º e no 12º anos de vida, com orientação sobre saúde bucal. A atenção odontológica à criança terá função educativa. Então vamos aqui ver a questãozinha aqui. Então aqui, ó, a atenção odontológica à criança terá função o quê? Educativa, protetiva, suplementar, higiênica, profilática e eugênica,
social, médica, escolar e de saúde, educativa, protetiva, professor, educativa, protetiva. E agora aqui, capítulo 2, de direito à liberdade e ao respeito à dignidade, artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis e humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Então aqui, artigo 5º, capítulo 2 do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, vai ficar para a próxima aula, porque agora a Lu me chamou e eu vou para os braços da minha amada. É isso aí, um grande abraço, obrigado, sucesso, valeu professor, valeu demais, você que se inscreveu nesse canal, muito obrigado, somos 40 mil doidos pelo Brasil, valeu, um grande abraço e sucesso, tchau!